Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 2. Ascensão e queda do Antigo Israel. Capítulo 7. O primeiro reino esquecido de Israel, 884-842 antes da Era Comum. Violência, idolatria e ganância foram as marcas do reino do norte de Israel, como este é pintado com detalhes sangrentos no primeiro e no segundo livro dos reis. Depois de Jeroboão, os principais vilões da narrativa são os Amridas, a grande dinastia do norte fundada por um ex-general israelita chamado Amri, cujos sucessores se tornaram tão poderosos que acabaram colocando uma de suas princesas inclusive no trono do reino de Judá. A Bíblia acusa o famoso casal Amrida, rei Acabe e sua renomada esposa Jezabel, a princesa fenícia, de repetidamente cometerem alguns dos mais graves pecados bíblicos: introduzir o culto a deuses estrangeiros na terra de Israel, assassinar sacerdotes e profetas fiéis a Yahvé, confiscar injustamente a propriedade de seus súditos e violar as tradições sagradas de Israel com arrogante impunidade. Os Amridas figuram entre os personagens mais desprezados da história bíblica. Contudo, a nova visão arqueológica do reino de Israel proporciona uma perspectiva inteiramente diferente dos seus reinados. De fato, se os autores e editores bíblicos tivessem sido historiadores no sentido moderno, eles poderiam ter dito que Acabe foi um rei poderoso que, pela primeira vez, logrou alçar o reino de Israel à proeminência no palco do mundo e que esse casamento com a filha do rei fenício Etaal foi um lance brilhante de diplomacia internacional. Eles poderiam ter dito que os Amridas construíram cidades magníficas para servir de centros administrativos de seu reino em expansão. Eles poderiam ter dito que Acabe e Amri, seu pai que foi rei antes dele, tiveram êxito em formar um dos exércitos mais poderosos da região, com o qual eles conquistaram extensos territórios no extremo norte e na Transjordânia. É claro que eles também teriam percebido que Amri e Acabe não foram particularmente piedosos e que às vezes eram caprichosos e agiam com brutalidade. Porém, o mesmo podia ser dito de virtualmente qualquer outro monarca do Oriente Próximo Antigo. De fato, como Estado, Israel desfrutava de prosperidade natural e relações comerciais extensas que o tornavam amplamente indiferenciável de outros reinos prósperos da região. Como observado no capítulo anterior, Israel dispunha da organização necessária para empreender projetos monumentais de construção, para compor um exército e uma burocracia profissionais e para desenvolver uma complexa hierarquia de assentamento, constituída de cidades, áreas urbanas e povoados, que perfizeram o primeiro reino israelita plenamente desenvolvido. Seu caráter, seus objetivos e suas realizações eram drasticamente diferentes dos do reino de Judá. Por essa razão, eles foram quase totalmente obscurecidos pela condenação da Bíblia, que apoia as pretensões de predominância da posterior dinastia davídica do sul, degradando e deturpando quase tudo o que fez a dinastia Amrida do norte. Ascensão e queda da casa de Amri. Os livros dos reis oferecem apenas uma descrição sumária das primeiras décadas turbulentas no reino independente de Israel. Depois dos 22 anos do reinado de Jeroboão, seu filho e sucessor Nadab foi derrubado por um golpe militar, no qual todos os membros remanescentes da casa de Jeroboão foram mortos. Início da citação de autor não informado, abre aspas, cumprindo, assim, inteiramente as palavras do profeta Aías de que nenhum dos herdeiros de Jeroboão sobreviveria, fecha aspas, Livro dos Reis. Baasa, o novo rei, que possivelmente havia sido um comandante militar, imediatamente mostrou sua natureza belicosa, declarando guerra ao reino de Judá e avançando com suas forças militares contra Jerusalém. Porém, ele logo foi forçado a afrouxar a pressão sobre o reino do sul quando seu próprio reino foi invadido por Ben-Hadad, rei de Damasco. Logo depois da morte de Baasa, seu filho Ela foi deposto por outro levante militar, no qual a casa de Baasa foi aniquilada. Início da citação de autor não informado, abre aspas, no 26º ano de Asa, rei de Judá, reinou Ela, filho de Baasa, em Tersa, 2 anos. Conspirou contra ele Zambri, seu servo, comandante da metade dos carros. Ele estava em Tersa, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, que era o mordomo de Tersa. Entrou Zambri, feriu-o e matou-o, reinando em seu lugar. Quando começou a reinar e se assentou no trono, feriu toda a casa de Baasa, não lhe deixando nem homem nem parentes nem amigos. Fecha aspas, Livro dos Reis. Mas Zambri, o líder rebelde,
um comandante de carros de combate, reinou por apenas 7 dias. O povo de Israel se levantou para declarar Amri, o comandante do exército, o próximo rei de Israel. Após um breve sítio à capital real de Tersa e o suicídio do usurpador Zamri nas chamas do palácio, Amri consolidou seu poder e estabeleceu uma dinastia que governaria o Reino do Norte pelos próximos 40 anos. Nos 12 anos do seu reinado, Amri construiu uma nova capital para si em um lugar chamado Samaria e lançou os fundamentos para o governo continuado de sua própria dinastia. Em seguida, Acabe, o filho de Amri, assumiu o trono e reinou sobre Israel por 22 anos. A avaliação bíblica de Acabe foi ainda mais dura do que o tratamento usual dispensado aos monarcas do norte, detalhando a extensão de suas relações estrangeiras e de sua idolatria, dando ênfase à sua famosa esposa estrangeira, que levou seu marido à apostasia. Início da citação de autor não informado, abre aspas, Acabe, filho de Amri, praticou o que desagrada ao Senhor mais do que todos os predecessores. Como se não tivesse bastado andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabat, ainda tomou por esposa Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidônios, e foi prestar culto a Baal, prostrando-se diante dele. Ergueu-lhe um altar no templo de Baal que tinha construído em Samaria. Acabe fez uma Azerá, e continuou agindo de modo a irritar o Senhor Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Fecha aspas, Livro dos Reis. Disse de Jezabel que apoiou o sacerdócio pagão em Samaria, recebendo à sua mesa real, início da citação de autor não informado, abre aspas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, fecha aspas, Livro dos Reis. Além disso, ela ordenou que todos os profetas de Yahvé que viviam no reino de Israel fossem mortos. A narrativa bíblica passa então a dedicar a maior parte de sua descrição dos Amridas aos seus crimes e pecados e à sua incipiente batalha de sagacidade contra Elias e seu protegido Eliseu, dois famosos profetas de Yahvé que percorreram o norte. Elias logo partiu para o confronto com Acabe e desafiou todos os profetas de Baal e Azerá, início da citação de autor não informado, abre aspas, que comem à mesa de Jezabel, fecha aspas, Livro dos Reis, a se reunir no monte Carmelo para uma disputa de vontades sagradas. Ali, diante de, início da citação de autor não informado, abre aspas, todo o povo, fecha aspas, Livro dos Reis, cada uma das partes construiu um altar ao seu Deus e sacrificou um touro sobre ele, clamando à divindade eleita que consumisse a oferenda pelo fogo. Baal não respondeu aos gritos dos seus profetas, mas Yahvé imediatamente lançou um grande fogo do céu que consumiu a oferenda de Elias. Quando viram isso, as testemunhas reunidas se prostraram com o rosto em terra, início da citação de autor não informado, abre aspas, o Senhor é Deus, fecha aspas, Livro dos Reis, gritaram eles e agarraram os profetas de Baal e os degolaram no riacho de Quizon. A rainha Jezabel reagiu furiosa e Elias rapidamente fugiu para o deserto. Chegando aos ermos desolados do Horeb, a montanha de Deus, ele recebeu um oráculo divino. Yahvé falou diretamente com Elias e proferiu a profecia que selou o destino de toda a casa de Amri. Yahvé o instruiu a ungir Azael como rei do mais perigoso rival de Israel, Aram-Damasco. Elias também recebeu ordem de ungir Ju, o comandante militar de Acabe, como próximo rei de Israel. Por fim, Elias foi instruído a tornar Eliseu profeta em seu lugar. Yahvé determinará que esses três puniriam a casa de Amri por seus pecados. Início da citação de autor não informado, abre aspas, quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar à espada de Jeú será morto por Eliseu. Fecha aspas, Livro dos Reis. Contudo, Yahvé deu ao reino do norte uma segunda chance ao socorrê-lo quando Ben-Hadad, rei de Aram-Damasco, invadiu o país e sitiou Samaria. Ele lhe deu uma terceira chance quando permitiu que Acabe derrotasse Ben-Hadad na batalha perto do Mar da Galileia no ano seguinte. Porém, Acabe se mostrou indigno desse auxílio divino. Ele decidiu poupar a vida do seu inimigo em troca de recompensas terrenas, a devolução de cidades que antes pertenciam ao reino de Israel e o direito de, início da citação de autor não informado, abre aspas, estabelecer bazares, fecha aspas, Livro dos Reis, em Damasco. Um profeta de Yahvé disse para Acabe que ele pagaria com a vida por não ter obedecido à ordem de Yahvé de passar Ben-Hadad pelo fio da espada. A narrativa bíblica se volta, então, para a conduta imoral do perverso casal em relação ao seu próprio povo, outro pecado pelo qual teriam de pagar com suas vidas.
Sucedeu que um homem chamado Nabote possuía uma vinha perto do palácio de Acabe em Jezrael e aquela vinha atrapalhou os planos de desenvolvimento de Acabe. Procurando apossar-se da terra para expandir o seu palácio, Acabe fez a Nabote uma oferta que ele pensou ser irrecusável. Ele tomaria a vinha de Nabote e daria a este uma muito melhor, ou se Nabote preferisse, Acabe lhe pagaria em dinheiro. Porém, Nabote não estava nem um pouco interessado em se desfazer da herança de sua família e recusou obstinadamente a oferta. Jezabel, a esposa de Acabe, encontrou outra solução para o problema. Ela fabricou evidência de blasfêmia contra Nabote e assistiu com satisfação o povo de Jezrael apedrejar Nabote até a morte. Acabe mal tinha acabado de tomar posse da vinha quando o profeta Elias entrou em cena novamente. Sua profecia foi arrepiante. Início da citação de autor não informado, abre aspas, assim fala o Senhor. Tu és um assassino e, além disso, ladrão. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Eis que vou trazer para ti desgraças. Vou varrer-te e exterminarei em Israel todas as pessoas do sexo masculino da família de Acabe, escravos e livres. Tratarei tua família como as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque me causaste irritação e seduziste Israel ao pecado. Também a respeito de Jezabel o Senhor falou assim: os cães devorarão Jezabel na propriedade de Jezrael. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Fecha aspas, Livro dos Reis. Naquela época os reinos de Israel e Judá haviam firmado uma aliança, pela qual Josafá, rei de Judá, uniu forças com Acabe para fazer guerra contra Aram Damasco em Ramote de Galad, além do Jordão. No decorrer da luta, Acabe foi atingido por uma flecha e morreu no campo de batalha. Seu corpo foi levado até Samaria para o funeral real e quando sua carruagem foi lavada, os cães lamberam seu sangue, sombrio cumprimento da profecia de Elias, Livro dos Reis. Quem subiu ao trono depois dele foi Ocosias, filho de Acabe, que também pecou gravemente. Ferindo-se ao cair, início da citação de autor não informado, abre aspas, da sacada do piso superior, em Samaria, fecha aspas, Livro dos Reis, ele mandou mensageiros para consultar Baal-Zebub, o deus da cidade filisteia de Acaron, a respeito da perspectiva de recuperar-se. Porém, Elias, repreendendo-o por recorrer a um ídolo estrangeiro e não a Yahvé, anunciou sua morte iminente. Por fim ascendeu ao trono Jorão, o irmão de Ocosias, quarto e último rei da dinastia Amrida. Em resposta a uma rebelião de Mesa, rei de Moab, que por muito tempo tinha sido vassalo de Israel, Jorão marchou contra Moab, acompanhado de Josafá, rei de Judá, e um anônimo rei de Edom. O profeta Eliseu predisse vitória somente porque o rei judaíta justo, Josafá, os acompanhou. E, de fato, os moabitas foram derrotados pela aliança israelita-judaíta-edomita e suas cidades foram destruídas. Contudo, a dinastia Amrida não podia, no final das contas, escapar ao seu destino de destruição completa. Quando Hazael tomou posse como rei de Damasco, a sorte militar e política da dinastia Amrida começou a diminuir. Hazael derrotou o exército de Israel em Ramote de Galad, a leste do Jordão, e o rei israelita, Jorão, ficou gravemente ferido no campo de batalha. Naquele momento de crise, Eliseu enviou um dos filhos dos profetas de Yahvé para ungir Ju, o comandante do exército, como rei de Israel, para que ele pudesse enfim destruir a casa de Acabe. E foi o que aconteceu. Ao retornar para o palácio Amrida em Jezrael para curar seus ferimentos na companhia do rei Ocosias de Judá, Jorão foi confrontado por Ju, simbolicamente na vinha de Nabote, que o matou com um flechaço no coração. Ocosias tentou escapar, mas foi ferido e morreu na cidade vizinha de Meguido, para onde havia fugido. A liquidação da família de Acabe estava chegando ao clímax. Jeú então entrou no complexo real de Jezrael e ordenou que Jezabel fosse jogada de uma janela superior do palácio. Jeú ordenou aos seus serviçais que buscassem seu corpo para o sepultamento, mas só o que encontraram foi seu crânio, seus pés e as palmas de suas mãos no pátio, pois cães de rua tinham comido a carne de Jezabel, exatamente como a arrepiante profecia de Elias havia advertido. Nesse meio tempo, os filhos do rei de Israel que viviam em Samaria, 70 ao todo, foram abatidos e suas cabeças postas em cestos e enviadas a Jeú em Jezrael. Ele ordenou que aquelas cabeças fossem empilhadas e expostas ao público.
na entrada de um dos portões da cidade. Em seguida, Jeú partiu para Samaria, onde matou o que restava da família de Acabe. Assim, a dinastia Amrida foi extinta para sempre e a terrível profecia de Elias se cumpriu até a última palavra. Livro dos Reis. 2. Fronteiras distantes e potência militar. A tragédia que se abateu sobre a corte da família de Amri é um clássico literário, repleto de personagens vívidos e cenas teatrais, em que os crimes da família real contra seu próprio povo são punidos com uma morte sangrenta. A memória dos reinados de Acabe e Jezabel obviamente permaneceu vívida por séculos, como podemos ver por sua inclusão de maneira tão proeminente na história deuteronomista, compilada mais de 200 anos depois de suas mortes. Não obstante, a narrativa bíblica está tão eivada de inconsistências e anacronismos e tão obviamente influenciada pela teologia dos escritores do século VII antes da Era Comum, que ela tem de ser considerada uma novela histórica mais do que uma crônica histórica acurada. Entre as inconsistências encontra-se a de que a referida invasão de Samaria por Ben-Hadad de Damasco não aconteceu durante o reinado de Acabe, mas mais tarde na história do Reino do Norte. A menção de uma aliança de Israel com o anônimo rei de Edom também é um anacronismo, porque não há evidência de monarquia em Edom antes de um século após o período dos Amridas. De fato, se retirarmos os anacronismos e as narrativas de ameaças feitas e profecias cumpridas, sobra bem pouco material historicamente verificável no relato bíblico, a não ser a sequência de reis israelitas, alguns dos seus mais famosos projetos de construção e as áreas gerais de atividade militar. Felizmente há, pela primeira vez na história de Israel, fontes externas de informação histórica importantes a ponto de permitir que vejamos os Amridas de uma perspectiva diferente, como governantes militarmente poderosos de um dos estados mais fortes do Oriente Próximo. A chave para essa nova compreensão é o repentino aparecimento de inscrições em monumentos que se referem diretamente ao Reino de Israel. A primeira menção ao Reino do Norte da época dos Amridas não é acidental. O avanço do Império Assírio para o Ocidente, partindo de sua região central mesopotâmica, com sua burocracia plenamente desenvolvida e a longa tradição de registrar os atos dos seus governantes em declarações públicas, influenciou profundamente a cultura de estados em processo de cristalização, como Israel, Aram e Moab. Começando no século IX antes da Era Comum, com base nos registros dos próprios assírios e nos das potências menores do Oriente Próximo, finalmente obtemos algum testemunho de primeira mão sobre eventos e personalidades descritos no texto bíblico. Na época de Davi e Salomão, a organização política na região ainda não havia atingido o estágio em que existiam burocracias abrangentes e inscrições em monumentos. Na época dos Amridas, um século mais tarde, processos econômicos internos e pressões políticas externas provocaram o surgimento de estados nacionais e territoriais plenamente desenvolvidos no Levante. Em termos antropológicos, plenamente desenvolvido significa um território governado por uma complexa organização burocrática capaz de organizar importantes projetos de construção, manter um exército permanente e estabelecer relações comerciais com as regiões vizinhas. Esse estado é capaz de manter registros de suas ações em arquivos e em inscrições monumentais acessíveis ao público. A partir do século IX, os principais eventos políticos foram registrados em escritos gravados em monumentos a partir da perspectiva de cada rei. Essas inscrições são cruciais para estabelecer datas precisas para eventos e personalidades mencionados na Bíblia. E para quem conhece a versão da Bíblia, elas oferecem um quadro inesperado da extensão e do poder do Reino de Israel. Uma das inscrições mais importantes é a Estela de Mesa, encontrada em 1868 na superfície do Monte de Ruínas remoto de Diba, no sul do Jordão, a leste do Mar Morto, o local da cidade bíblica de Dibon, a capital do reino de Moab. Essa inscrição monumental foi seriamente danificada na disputa entre exploradores europeus rivais e os beduínos locais, mas os fragmentos que sobreviveram foram recompostos no que ainda é o mais extenso texto extrabíblico jamais encontrado no Levante. Ela foi redigida na língua moabita, que é muito parecida com o hebraico bíblico, e registra as realizações do rei Mesa, que conquistou os territórios a norte de Moab e estabeleceu sua capital em Dibon. A descoberta dessa inscrição causou grande alvoroço no século XIX porque Mesa é mencionado em 2 Reis 3 como vassalo rebelde do Reino do Norte de Israel. Nela, pela primeira vez, constava o outro lado da história, a primeira descrição não bíblica já encontrada dos Amridas. Os eventos registrados na inscrição se deram no século IX antes da Era Comum,
quando, de acordo com seu texto fragmentário, início da citação de autor não informado, abre aspas, Amri foi rei de Israel e oprimiu Moab por muito tempo. E seu filho sucedeu e também disse, humilharei Moab. Em meus dias, ele falou do mesmo modo. E Amri tomou posse da terra de Medeba. E residiu nela durante seus dias e durante a soma dos dias dos seus filhos, 40 anos, fecha aspas, inscrição de Mesa. A inscrição prossegue relatando como Mesa expandiu gradualmente seu território, rebelando-se contra Israel, destruindo os assentamentos mais importantes dos israelitas a leste do Jordão, enquanto fortificava e embelezava sua própria capital. Embora Mesa mal consiga disfarçar seu desdém por Amri e seu filho Acab, aprendemos de sua inscrição triunfal que o reino de Israel se expandiu até o extremo leste e sul de seu anterior território principal situado na região montanhosa central. Da mesma forma, ficamos sabendo dos conflitos com Aram-Damasco a partir da inscrição da casa de Davi, descoberta na cidade bíblica de Dan em 1993. Apesar de o nome do monarca que a erigiu não ter sido encontrado nos fragmentos até agora recuperados, há pouca margem para dúvida, em vista do contexto global, que foi o poderoso Hazael, rei de Aram-Damasco. Ele é mencionado várias vezes na Bíblia, em particular como instrumento de Deus para humilhar a casa de Amri. Da inscrição aparentemente se depreende que Hazael tomou a cidade de Dan e erigiu nela uma estela triunfal em torno de 835 antes da Era Comum. A inscrição registra as palavras do vitorioso Hazael, fazendo uma furiosa acusação de que, início da citação de autor não informado, abre aspas, o rei de Israel entrou primeiro na terra de meus pais, fecha aspas, inscrição de Dan. Já que a inscrição aparentemente menciona o nome do filho e sucessor de Acab, Jorão, a implicação é evidente. O reino de Israel sob os Amridas se estendeu das imediações de Damasco, passando pelas terras altas centrais e pelos vales de Israel, por todo o território. Até o sul de Moab, dominando um considerável contingente populacional não israelita. Também ficamos sabendo que esse império Amrida possuía uma força militar muito grande. Embora o relato bíblico a respeito da dinastia Amrida enfatize reiterados desastres militares e não faça nenhuma menção de uma ameaça vinda da Assíria, há alguma evidência cabal do poder dos Amridas da parte da própria Assíria. Salmanasar III, um dos maiores reis assírios, que governou nos anos 858 a 824 antes da Era Comum, proporciona o que talvez seja a exaltação mais clara, por ser inteiramente não intencional, do poder da dinastia Amrida. No ano 853 antes da Era Comum, Salmanasar liderou uma grande força invasora assíria na direção oeste para intimidar e possivelmente conquistar os estados menores da Síria, Fenícia e Israel. Seus exércitos foram enfrentados por uma coalizão anti-assíria nas proximidades de Karkar, às margens do rio Orontes, na Síria Ocidental. Salmanasar se gabou de sua grande vitória em um importante texto antigo conhecido como a Inscrição do Monólito, encontrada na década de 1840 pelo explorador inglês Austen Henry Layard no antigo sítio assírio de Nimrud. O monumento em pedra escura, densamente coberto de caracteres cuneiformes, orgulhosamente registra as forças que se agruparam contra Salmanasar, início da citação de autor não informado, abre aspas, 1.200 carros, 1.200 cavaleiros, 20.000 soldados de infantaria de Hadadezer de Damasco, 700 carros, 700 cavaleiros, 10.000 soldados de infantaria de Irulene de Amat, 2.000 carros, 10.000 soldados de infantaria de Acab, o israelita, 500 soldados de Ki. 1.000 soldados de Musri, 10 carros, 10.000 soldados de Ircanata. Fecha aspas, inscrição do monólito. Além de ser a mais antiga evidência não bíblica de um rei de Israel, depreende-se claramente da menção das armas pesadas, carros de combate, que Acab era o membro mais forte da coalizão anti-assíria. E, embora o grande Salmanasar tenha proclamado sua vitória, o desfecho prático desse confronto falou muito mais alto do que gabolices reais. Salmanasar retornou rapidamente à Assíria, pelo menos por um tempo, a marcha assíria para o oeste foi detida. Assim, obtemos de 3 inscrições antigas, ironicamente de 3 dos mais cruéis inimigos de Israel, informação que complementa cabalmente o relato bíblico. Embora a Bíblia fale que um exército arameu sitiou Samaria, Amri e seus sucessores foram, na verdade, reis poderosos que expandiram o território do seu reino e mantiveram o que certamente foi um dos maiores exércitos permanentes na região.
E eles estavam profundamente envolvidos na política internacional de poder, em um tempo em que o reino de Judá foi contemplado com o silêncio na inscrição de Salmanasar, em um esforço contínuo por manter sua independência em relação aos rivais regionais e à ameaça iminente do Império Assírio. 3. Palácios, estábulos e cidades-armazém. A evidência arqueológica também revela que os Amrídas ultrapassaram em muito qualquer outro monarca de Israel ou Judá como construtores e administradores. Em certo sentido, foi deles a primeira idade de ouro dos reis israelitas. Na Bíblia, porém, a descrição do reino Amrida é bem esquemática. Exceto pela menção de palácios bem construídos em Samaria e Jezreel, quase não se faz referência ao tamanho, à proporção e à opulência do seu reino. No início do século XX, a arqueologia começou a dar uma contribuição significativa, e escavações importantes no sítio da capital de Amri, Samaria, foram iniciadas. Dificilmente se pode pôr em dúvida que Samaria foi de fato construída por Amri, visto que fontes assírias posteriores chamam o reino do norte de a Casa de Amri, um indício de que ele foi o fundador de sua capital. O sítio, escavado pela primeira vez entre 1908 e 1910 por uma expedição da Universidade de Harvard, continuou a ser explorado na década de 1930 por uma equipe norte-americana, britânica e judaico-palestinense. O sítio continuou a revelar o esplendor da dinastia Amrida. O sítio de Samaria ainda hoje é impressionante. Localizado em meio a montes levemente ondulados, cobertos de pomares de oliveiras e amendoeiras, situa-se sobranceiro a uma rica região agrícola. A descoberta de alguns cacos de cerâmica, algumas paredes e um conjunto de instalações cortadas na rocha indica que ele já era habitado antes da chegada de Amri. Parece ter havido ali um pequeno e pobre povoado israelita ou uma propriedade agrícola nos séculos 11 e 10 antes da Era Comum. Talvez tenha sido a herança de Semer, o dono original da propriedade mencionada no Livro dos Reis. Em todo caso, com a chegada de Amri e sua corte por volta do ano 880 antes da Era Comum, as construções da fazenda foram derrubadas e um opulento palácio, com edificações auxiliares para serviçais e o pessoal da corte, surgiu no topo do monte. Samaria aparentemente foi concebida desde o início para ser a capital pessoal da dinastia Amrida. Ela foi a mais grandiosa manifestação arquitetônica da regência de Amri e Acab. Todavia, por estar localizada em estreito topo de montanha, não foi o lugar ideal para um vasto complexo real. A solução encontrada pelos construtores para esse problema, uma ousada inovação no Israel da Idade do Ferro, foi empreender operações maciças de remoção de terra para criar uma enorme plataforma artificial no topo do monte. Um muro enorme, feito de cômodos interligados ou casamatas, foi construído ao redor do monte, enquadrando o topo e as encostas superiores em uma ampla moldura retangular. Depois de concluído esse muro de retenção, equipes de construção encheram seu interior com milhares de toneladas de terra trazida dos arredores. A escala desse projeto era enorme. O enchimento de terra depositado atrás do muro de retenção atingiu, em alguns lugares, quase 20 pés de profundidade. A razão provável disso foi que o muro que rodeava e sustentava o complexo do palácio foi construído conforme a técnica da casamata. As câmaras em forma de casamata, que também eram preenchidas com terra, foram projetadas para aliviar a pressão imensa exercida pelo enchimento. Desse modo, foi criada uma acrópole real de 5 acres. Essa gigantesca construção de pedra e terra só é comparável, em termos de audácia e extravagância, embora talvez não em tamanho, a obra que Herodes, o Grande, empreendeu quase um milênio mais tarde no Monte do Templo em Jerusalém. Em um dos lados dessa plataforma artificial erguia-se um palácio excepcionalmente amplo e belo, que em proporção e grandiosidade rivalizou com os palácios contemporâneos dos estados do norte da Síria. Apesar de o Palácio Amrida de Samaria ter sido apenas parcialmente escavado até agora, já foi posto a descoberto o suficiente de seu plano para que se reconheça que só a construção central cobriu uma área de aproximadamente meio acre. Suas paredes externas foram inteiramente construídas de pedra lavrada, finamente cortada e ajustada, o que o torna a mais ampla e mais bela construção da Idade do Ferro já escavada em Israel. Até os ornatos arquitetônicos são excepcionais. Capitéis de pedra de um estilo antigo singular, chamado proto-eólico, por causa da semelhança com o posterior estilo eólico grego, foram encontrados nos montes de detritos de séculos posteriores.
Esses ornatos em forma de capitéis de pedra provavelmente adornaram o monumental portão externo que levava ao complexo ou talvez uma entrada bem trabalhada para o próprio palácio principal. Do mobiliário interior restou apenas certa quantidade de placas de marfim entalhadas de maneira intrincada, provavelmente datadas do século VIII antes da Era Comum e portando motivos ciro-fenícios e egípcios. Esses marfins, usados como ornamento embutido no mobiliário do palácio, podem explicar a alusão feita no Livro dos Reis à casa de marfim que Acabe teria construído. Várias construções administrativas rodeavam o palácio, mas a maior parte do cercado ficava aberta. As casas simples do povo de Samaria aparentemente se apinhavam nas encostas abaixo da Acrópole. Para os visitantes, comerciantes e emissários oficiais que chegavam a Samaria, a impressão visual da cidade real dos Amrídas devia ser deslumbrante. Sua plataforma elevada e o palácio gigantesco e bem trabalhado atestavam riqueza, poder e prestígio. Samaria foi somente o início da descoberta da grandeza amrida. A seguir veio Meguido. Em meados da década de 1920, uma equipe da Universidade de Chicago pôs a descoberto um palácio da Idade do Ferro construído com blocos de pedra lavrada belamente revestidos. O primeiro diretor das escavações do Instituto Oriental em Meguido, Clarence S. Fisher, também havia trabalhado em Samaria e imediatamente ficou impressionado com a similaridade da construção. Essa observação recebeu apoio de John Crowfoot, o líder da expedição conjunta a Samaria, o qual sugeriu que a similaridade das técnicas de construção e do plano global de Samaria e Meguido indicavam que ambos foram construídos sob o patrocínio amrida. Porém, essa questão da similaridade arquitetônica não foi levada adiante por muitas décadas. Os membros da equipe da Universidade de Chicago estavam mais interessados na glória de Salomão do que nos perversos amridas. Eles ignoraram a similaridade dos estilos de construção em Meguido e Samaria e dataram os complexos de construções com pilares, presumivelmente estábulos, no estrato seguinte, ou seja, na época da monarquia unificada. No início da década de 1960, quando Yigael Yadin, da Universidade Hebraica, chegou a Meguido, ele datou os palácios de Meguido, um que foi escavado na década de 1920 e outro que ele mesmo pôs a descoberto, na época de Salomão, e vinculou o nível mais antigo, contendo os estábulos e outras estruturas, à Era dos Amridas. Essa cidade certamente foi impressionante. Ela era cercada por uma fortificação maciça que, de acordo com Yadin, estava munida de um largo portão de 4 câmaras, construído diretamente em cima do portão salomônico mais antigo. As características mais predominantes dentro da cidade eram 2 conjuntos de construções com pilares, que muito antes já haviam sido identificados como estábulos. Contudo, Yadin não as vinculou com as descrições bíblicas do grande exército de carros de combate de Salomão, mas ao de Acabe, mencionado na inscrição de Salmanasar. Contudo, como veremos, Yadin não identificou corretamente a cidade de Acabe. Aqueles estábulos provavelmente pertenceram a algum outro rei israelita posterior. A cidade de Azor, mais ao norte, que Yadin escavou nas décadas de 1950 e 1960, forneceu evidência clara adicional do esplendor amrida. Azor também era cercada por uma fortificação maciça. No centro daquela cidade, Yadin pôs a descoberto uma construção com pilares de forma um tanto similar à dos estábulos de Meguido, dividida em 3 longos corredores por fileiras de pilares de pedra. Porém, essa estrutura não continha coxos de pedra para alimentação, de modo que foi interpretada como um armazém real. Uma imponente cidadela foi desenterrada na ponta estreita ocidental do Monte de Ruínas, dentro do perímetro do muro maciço da cidade. Outro sítio importante conectado com os Amridas é a cidade de Dan, no extremo norte, nas nascentes do rio Jordão. Já foram citadas as linhas iniciais da estela erguida em Dan por Azael, rei de Aram-Damasco, e comentado que os Amridas haviam tomado aquela área dos arameus. As escavações em Dan, dirigidas por Abraham Biran, do Hebrew Union College, trouxeram à luz fortificações maciças da Idade do Ferro, um portão enorme e bem trabalhado e um santuário com um lugar elevado. Esse amplo pódio, medindo cerca de 60 pés numa das laterais e construído com pedras lavradas belamente revestidas, foi datado, com as demais estruturas monumentais da cidade, na época dos Amridas. Contudo, talvez as mais impressionantes obras de engenharia inicialmente vinculadas aos Amridas sejam os enormes túneis de água subterrâneos cortados através da base rochosa por baixo das cidades de Meguido e Azor.
Esses túneis supriram os habitantes da cidade com o acesso seguro à água potável mesmo em tempos de sítio. No Oriente Próximo Antigo, esse foi um desafio crítico, porque, enquanto as cidades importantes eram cercadas por fortificações bem construídas que lhes permitiam resistir a um ataque ou sítio pelo mais determinado dos inimigos, elas raramente dispunham de uma fonte de água fresca dentro dos seus próprios muros. Os habitantes sempre podiam recolher a água da chuva em cisternas, mas isso não seria suficiente se o sítio se estendesse pelos meses quentes e sem chuva do verão, especialmente se a população da cidade fosse inflada com refugiados. Visto que a maioria das cidades antigas estava localizada perto de fontes, o desafio era idealizar um acesso seguro a elas. Os túneis cortados na pedra em Azor e Meguido figuram entre as soluções mais bem elaboradas para esse problema. Em Azor, um amplo poço vertical foi perfurado através dos restos das cidades anteriores até a rocha sólida por baixo. Devido à sua enorme profundidade, de aproximadamente 100 pés, muros de sustentação tiveram de ser construídos para evitar desabamento. Degraus largos levavam ao fundo, onde um túnel inclinado de cerca de 80 metros de comprimento conduzia até uma câmara em forma de tanque talhada na rocha, para dentro da qual escorria a água do subterrâneo. Pode-se imaginar a procissão de carregadores de água descendo a escadaria e marchando pelo túnel subterrâneo para encher seus jarros na caverna escura, voltando a subir para as ruas da cidade sitiada e trazendo água para manter seus habitantes vivos. O sistema de abastecimento de água de Meguido consistiu em um poço um pouco mais simples, com mais rural cananeu nas terras baixas do norte. Para os amridas, a integração política era uma tarefa urgente, já que estados concorrentes surgiam ao mesmo tempo nas terras vizinhas de Damasco, Fenícia e Moab, cada um com fortes pretensões culturais sobre grupos populacionais nas fronteiras de Israel. A primeira metade do século IX antes da Era Comum foi, portanto, um período em que as fronteiras nacionais e territoriais precisavam ser definidas. Assim, a construção de impressionantes complexos fortificados pelos amridas, alguns com alojamentos palacianos, na região central de Israel, no Vale de Jezrael, na fronteira com Aram-Damasco e até em locais mais distantes deve ser vista como resultado tanto de necessidades administrativas quanto de propaganda real. O biblista britânico Hugh Williamson descreveu essas obras como demonstrações visuais do poder e do prestígio do Estado amrida, destinadas a impressionar, impor respeito e até intimidar tanto a população interna quanto as comunidades vizinhas. De todos os recursos disponíveis aos amridas, a população heterogênea talvez tenha sido o mais importante, tanto para a agricultura quanto para as atividades de construção e de guerra. Embora seja difícil estimar com precisão a população do Reino de Israel no século IX antes da Era Comum, escavações e levantamentos em grande escala indicam que, um século depois, no oitavo antes da Era Comum, o Reino do Norte podia ter cerca de 350 mil habitantes. Naquele tempo, Israel era provavelmente o estado mais densamente povoado do Levante, com muito mais habitantes do que Judá, Moab ou Amon. Seu único rival em densidade e força populacional talvez tenha sido o reino de Aram-Damasco, no sul da Síria, que, como veremos no próximo capítulo, competia intensamente com Israel pela hegemonia regional. Outros fatores externos também contribuíram para o fortalecimento do reino amrida. Sua ascensão coincidiu com o renascimento do comércio com o Mediterrâneo Ocidental, e as cidades portuárias da Grécia, de Chipre e da costa fenícia voltaram a participar ativamente do comércio marítimo. A forte influência artística fenícia sobre a cultura israelita, o aparecimento de grandes quantidades de vasos no estilo cipro-fenício nas cidades israelitas, não por acaso, o fato de Acabe ter se casado com uma princesa fenícia indicam que Israel participava intensamente desse reavivamento econômico, fornecendo produtos agrícolas e controlando algumas das mais importantes rotas comerciais do Levante. Assim, a visão amrida de um estado que abrangia tanto as terras altas quanto as terras baixas retomava práticas e tradições da antiga Canaã da Idade do Bronze, dos séculos anteriores ao surgimento de Israel. De fato, do ponto de vista conceitual e funcional, as grandes cidadelas amridas lembravam as capitais das cidades-estado cananeias da Idade do Bronze tardia, que governavam povos e territórios diversos. Em termos de forma e função, o formato urbano de Meguido no século IX antes da Era Comum não diferia muito daquele de Meguido na Idade do Bronze tardia. Amplas áreas eram dedicadas a edifícios públicos e espaços abertos, enquanto apenas pequenas porções abrigavam residências.
Como nas antigas cidades cananeias, a população urbana era formada sobretudo pela elite dirigente, que controlava a zona rural. Essa continuidade cultural é especialmente evidente na cidade vizinha de Taanch, onde foi encontrado um local de culto magnificamente decorado do século IX antes da Era Comum, com motivos herdados das tradições cananeias da Idade do Bronze Tardia. Por isso, torna-se difícil afirmar, apenas a partir da arqueologia, que o Reino de Israel tenha sido um Estado genuinamente israelita em todos os sentidos, étnico, cultural ou religioso, tal como descrevem os autores bíblicos posteriores. O caráter israelita do Reino do Norte foi, em muitos aspectos, uma construção ideológica tardia, formulada a partir da perspectiva monárquica do Reino de Judá. 6. Vilões consumados. O autor dos livros dos reis estava preocupado em mostrar apenas que os amridas foram maus e receberam uma punição divina merecida por seu arrogante comportamento pecaminoso. É claro que ele precisou relatar detalhes e eventos sobre os amridas que eram amplamente conhecidos por meio de contos populares e tradições mais antigas, mas, em tudo que escreveu, buscou ressaltar o lado sombrio da dinastia. Seguindo essa intenção, o autor reduziu a importância militar dos amridas ao narrar o cerco de Samaria pelos arameus, baseando-se em acontecimentos de tempos posteriores e acusando Acã de desobedecer à ordem divina de exterminar completamente seu inimigo no momento da vitória. Vinculou a grandiosidade do palácio de Samaria e o majestoso complexo real de Jezrael à idolatria e à injustiça social. Associou as imagens do poder aterrador dos carros de guerra israelitas em formação de batalha ao fim trágico da família amrida. Seu propósito era claro: deslegitimar a dinastia e apresentar a história do Reino do Norte como um ciclo de pecado que levava inevitavelmente à desgraça e à destruição. Quanto mais Israel prosperava no passado, mais o autor bíblico depreciava seus reis. O verdadeiro caráter de Israel sob os amridas, no entanto, revela uma história extraordinária de poder militar, realizações arquitetônicas, tanto quanto se pode determinar, sofisticação administrativa. Amri e seus sucessores foram odiados pela Bíblia precisamente por terem sido fortes, por terem conseguido transformar o Reino do Norte em uma potência regional significativa, que eclipsava completamente o pequeno, pobre e pastoril Reino de Judá no sul. Para os redatores judaítas, era insuportável e impensável que reis israelitas pudessem prosperar casando-se com estrangeiras, construindo santuários e palácios no estilo cananeu e estabelecendo alianças com outras nações. Além disso, do ponto de vista ideológico do Judá monárquico tardio, o internacionalismo e a abertura cultural dos amridas eram vistos como pecado. Envolver-se com os modos de vida dos povos vizinhos era, de acordo com a teologia deuteronomista do século VII antes da Era Comum, uma violação direta dos mandamentos divinos. Entretanto, havia ainda uma lição a ser aprendida daquela experiência. Na época da compilação dos livros dos reis, o veredito da história já estava dado: os amridas haviam sido derrotados, e o reino de Israel deixará de existir. Mas, com a ajuda da evidência arqueológica e de fontes externas, é possível agora perceber que os retratos vívidos das Escrituras, que transformaram Amri, Acabe e Jezabel em símbolos de impiedade e corrupção, mascararam com grande habilidade o verdadeiro caráter do primeiro e mais poderoso reino de Israel. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.